Os primeiros versos aqui diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada. Esse primeiro dia da semana, irmão, é pós-morte de Cristo, tá? Então, Jesus aqui já foi morto e está sepultado. Então, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram ao sepulcro, levando as especiarias aromáticas que tinham preparado. Algumas outras mulheres com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a respeito, eis que pararam junto dele 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, prostraram-se com o rosto e chão. E eles lhe disseram: por que buscais, aleluia, os que vivem dentre os mortos? Por que buscais o que está vivo dentre os mortos? Pula para o verso 13. Diz assim: eis que no mesmo dia iam 2 deles, 2 discípulos, para uma aldeia distante de Jerusalém, a 60 estádios, cerca de 11 quilômetros, cuja nome era Emaús. E iam ele falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. O que eles estavam falando? Sobre a morte de Jesus. E aconteceu que, indo eles falando entre si, pegaram-se um ao outro, e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam fechados, porque eles não o reconheceram. Porque eles não o reconheceram. Irmão, o texto a qual nós lemos, ele nos faz pensar um pouco sobre qual é a nossa perspectiva como cristão. Porque aqui a história vai nos contar que Jesus, ele morreu. Esse era o propósito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para quê? Para morrer. E a Bíblia vai contar que agora Jesus está morto, sepultado e ressuscitado. Só que havia 2 discípulos que, sabendo de toda a história que havia acontecido, o Cristo, a qual haveria de salvar Israel, agora estava morto e estava sepultado, eles estavam tristes. E eles deixaram a cidade de Jerusalém e está indo para onde? Para Emaús. Mas havia uma palavra sobre aquele povo dizendo: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Não era para sair de Jerusalém, não era para deixar Jerusalém, mesmo que a situação que assola Jerusalém seja difícil, mesmo que a situação que está assolando Jerusalém causa medo, causa espanto. Então eu não sei como você chegou a este culto, eu não sei o que está fazendo você parar ou desistir no meio do caminho, mas existe uma palavra sobre a tua vida, existe uma palavra sobre a tua casa, existe uma palavra a respeito dos seus negócios, dizendo: você precisa permanecer em Jerusalém, ainda que a situação esteja difícil. Jerusalém é a tua casa, Jerusalém é a tua habitação, Jerusalém é o lugar em que você deve permanecer. Quando você, irmão, pensa em sair de Jerusalém, quando você pensa em deixar o lugar em que você está sendo assolado, você corre o risco de não ver mais o milagre, porque eles não reconheceram a Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus está caminhando com ele, indo para Emaús. E Jesus começa a conversar com os discípulos, dizendo: viu, por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão tão tristes? Sabe a tristeza que você sofre? Sabe a angústia que você está passando? Sabe a assolação que você está sofrendo, meu irmão?
Não é o inimigo afrontando a tua casa, é porque por um momento você perdeu o foco de Jerusalém, é porque por um momento você deixou Jerusalém, você abandonou Jerusalém. Deus está dizendo: volta para Jerusalém, até que você seja revestido completamente de poder, até que você seja fortalecido, porque Jerusalém é o teu lugar. Não existe outro lugar. E hoje a nossa Jerusalém é onde? É aqui, é este ambiente. É um ambiente onde nós somos alimentados. É um ambiente onde nós somos fortalecidos pelo Senhor. É um ambiente onde nós vivemos a comunidade, a unidade dos santos. É um ambiente onde nós oramos um por um outro. É um ambiente onde nós vemos os milagres acontecer. E quando nós saímos deste ambiente, nós somos desligados desse corpo. Aí a gente para de ver os milagres. E os discípulos estão indo para Emaús. Então Jesus vai falando com ele, vai conversando com eles. E um deles pergunta: viu, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Sei. Eu sei o que aconteceu em Jerusalém. Então é por isso que nós estamos tristes, porque mataram o nosso mestre, mataram o nosso Senhor, mataram o nosso Cristo, aquele a quem nós estávamos apegados, aquele a quem nós estávamos crendo. Ele não está mais vivo, ele está morto, acabaram com ele, e o próprio Jesus estava do lado dele. O problema é quando nós deixamos Jerusalém, nós paramos de ver a Cristo. Nós paramos de ver as evidências do Espírito Santo, nós paramos de ver os milagres que Deus vai provendo no meio do povo, porque nós deixamos, meu irmão. E essa é a noite de nós voltarmos para Jerusalém, porque a Bíblia vai dizer que quando chegaram na casa deles, no partir do pão, hora que ali no momento da comunhão, no momento da mesa, Jesus falando com ele, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E quando os olhos deles foram abertos, eles diziam: viu, aleluia, não ardia o nosso coração quando no caminho Cristo nos falava, quando no caminho Jesus nos falava. Meu irmão, é noite de nós voltarmos para esse ambiente, um ambiente onde o nosso relacionamento é o próprio Jesus Cristo, aonde o ambiente Deus provê todas as coisas, aonde Deus fala e o nosso coração queima por Ele. Que nós possamos voltar para este lugar. O salmista Davi diz no seu texto: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Da onde vem o teu socorro, meu irmão? Aonde você está batendo atrás do teu socorro? Aonde você está procurando o teu socorro? Emaús não é o teu socorro, meu irmão. O disque profeta não é o teu socorro, meu irmão. Pedidos de oração não é o teu socorro. O teu socorro é o próprio Jesus Cristo, que está do teu lado. Ainda que você está distante, ainda que você está indo para Emaús, ainda que você está fugindo por um tempo, Deus está dizendo: eu ainda estou com você, eu ainda estou do teu lado. Lembra de Jonas? Havia uma palavra sobre ele, mas ele desistiu. Mas ele decidiu pegar uma outra embarcação, ele decidiu ir para um outro lado contrário. E toda vez, irmão, que nós vamos para o lado contrário daquilo a qual Deus nos chamou, irmão, nós sofremos na vida. Então faz agora uma autoanálise. Como está a tua vida? Como você chegou a este culto? Como está o teu coração? Como está a tua fé nessa noite? Os teus projetos que você tem apresentado ao Senhor. E aí você olha e fala: Deus, toda vez que vai chegando a minha vez, parece que as coisas não dão certo, parece que as coisas param, que parece que na minha vez não funciona, parece que na minha vez o negócio breca de uma vez. Meu irmão, Deus está dizendo: não tem a ver com a situação em que você está inserida, mas tem a ver com aquilo que você tem feito. Entenda, Deus tem as respostas exatas no momento certo. Ele não se atrasa, Ele não chega atrasado, meu irmão, Ele não retarda. Se ainda não aconteceu, é porque Deus ainda está fazendo. Mas você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar no lugar certo. E qual é o teu lugar? Qual é o teu lugar, meu irmão? O que você está fazendo hoje?
Aonde você está? Para hoje. Para ver aonde você está. É necessário eu voltar, então eu vou voltar para onde eu deveria estar. Porque só existe um lugar, irmão. Este lugar se chama Deus. Ele é o nosso socorro bem presente. Quando? Na hora da angústia. É na hora da angústia, meu irmão. É na hora dos desafetos. É na hora da adversidade. É na hora da provação. É na hora que as coisas parecem que não dão certo. É na hora que a porta está fechada. É naquele momento de crise, naquele momento de dor, naquele momento que a gente fala: Deus, tudo está acabado. Então Ele fala: ainda não está acabado, porque eu ainda sou o controle. Eu ainda sou o controle. Nada foge do controle de Deus. Então que você se apegue a este milagre, que você se apegue a esta palavra, que você volte para o lugar que Deus te inseriu, que Deus te plantou, meu irmão. E toda vez, irmão, que nós passamos por um momento difícil, irmão, significa o quê? Que Deus, Ele está trabalhando. Abra comigo em João capítulo 15. Já vou entregar, pastor. Aleluia. Aleluia. João capítulo 15. Para finalizar. Aleluia. Esperar eles colocarem, que eu quero ler junto contigo. Oh, aleluia. João capítulo 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Verso 2. Aleluia. Toda vara em mim que não dá fruto, o que ele faz? Toda vara que está nele, ele tira. E toda vara que dá fruto, ele faz o quê? Ele poda. Ele poda, meu irmão. São processos que nós passamos em Deus. Se nós não damos fruto, nós somos tirados. Se nós damos fruto, nós somos podados, irmão. De um jeito ou outro, nós somos lapidados por Deus. Toda vez que eu saio do lugar que Deus me colocou, toda vez que eu deixo o lugar que Deus me plantou, meu irmão, eu passo por um processo de ser podado ou ser tirado. Quem define é quem? Somos nós, meu irmão. Então que você olhe para você hoje e diga: Deus, eu não quero ser tirado, eu quero ser podado, eu quero ser lapidado, eu quero voltar para Jerusalém, eu quero rever as promessas, eu quero rever as palavras, eu quero orar do jeito que eu orava, eu quero orar com a mesma intensidade, eu quero louvar com a mesma intensidade, eu quero buscar com a mesma intensidade. Emaús não é mais o meu foco, Emaús não é mais meu destino, mas Jerusalém, porque em Jerusalém eu sou revestido e sou cheio do poder de Deus. Que você possa ser revestido nessa noite, que você possa ser cheio nessa noite do poder de Deus, mas à medida que você permaneça em Jerusalém, amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, aleluia.